Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é a psicóloga Tereza Modesto, ela que é especialista na área de dependência química e alcoólica. Tereza, para a gente bater esse papo de hoje, vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão dos vícios, né, da dependência química, da dependência alcoólica. O que diferencia uma pessoa que... Eu vou usar o exemplo da bebida, que é o mais comum. O que diferencia a pessoa que bebe uma vez ou outra e a pessoa que não consegue parar de beber? Do ponto de vista psicológico, o que separa essas duas personalidades? Então, vamos lá. O álcool hoje não, né? Há muito tempo. É uma droga socialmente aceita, sim, é uma droga lícita, mas como toda droga, ela traz seus prejuízos, né? Pra gente dar um diagnóstico, pra gente falar sobre alcoolismo, a gente precisa respeitar alguns critérios. E esses critérios, a gente vai em cima de que prejuízos esse álcool tá trazendo para a vida dessa pessoa, né? Sim. Então a gente vai na área emocional, a gente vai na área social, a gente vai na área familiar, na área profissional, financeira, porque a embriaguez em si, ela não é sinônimo de alcoolismo. Porque tem aquelas pessoas que falam, eu bebo socialmente. Tudo bem, bebe socialmente. Mas a partir do momento que esse socialmente que ela coloca tá trazendo certos prejuízos, eu não vou falar em dependência, mas eu posso falar que esse álcool entrou num uso nocivo. Que já faz mal. Que já está fazendo mal. Porque até chegar no processo de dependência, existem várias fases. O álcool não é uma droga que você bebeu hoje e você já se torna dependente. Sim. Existe todo um uso contínuo, as fases que ele passam até chegar à dependência. Então, aquela pessoa que hoje se torna dependente do álcool, alcoólica, por N fatores, seja ele genético, seja ele a facilidade para conseguir o álcool, seja cultural, ela passou pela fase do experimentador, do uso recreativo, já aí começa o uso nocivo, até que ela chega um momento que ela já entra em sintomas que apresentam abstinência. Tanto física como abstinência psicológica. Aquela pessoa que não consegue mais ir em uma festa e o álcool não esteja presente. Sim. Aquela pessoa que com a ausência do álcool, ela acaba trazendo sintomas desagradáveis, sintomas da falta do álcool fisicamente, mentalmente. Aí a gente consegue falar numa possível dependência. Sim. Mas entendendo que não é só a dependência do álcool que causa prejuízo. O uso nocivo já é um alerta para o usuário ele começar a ver a relação dele com o álcool. Sim. Já é o momento dele ver que aquele álcool passou do processo recreativo e que de certa forma está trazendo prejuízo. Não fui ausente no trabalho, não me ausentei, mas cheguei para trabalhar de ressaca, meu rendimento já não é o mesmo. Então já é um certo prejuízo, né? A instabilidade de humor. Eu tive uma segunda-feira onde tive um uso extremamente exagerado no álcool, na segunda-feira tô irritado, deprimido. Ela precisa ver isso como alguma alteração que não é normal. Sim. Aproveitando que a gente falou sobre esse processo para a pessoa se tornar dependente alcoólica, com as drogas, drogas eu digo crack, cocaína, essas outras substâncias, o processo é o mesmo? Também demora para causar a dependência ou não? Não, assim, as drogas elas se diferenciam dentro desse padrão viciante, sim. Por exemplo, um usuário de álcool, ele consegue fazer um uso a longo prazo, tá? Até a gente falar que se instalou a dependência. Agora, existem drogas, como é o caso da pasta base, como é o caso do crack, que são derivados, alguns usam até como sendo a mesma coisa. Sim. O padrão viciante dele é muito rápido. É muito rápido. Os fármacos,
Os fármacos, dependendo de como a pessoa está administrando esse fármaco, ele também gera dependência. Já deixa de ser uma coisa medicamentosa. Uhum. Já deixa de ser uma coisa medicamentosa. Então, a gente não pode usar o mesmo padrão de tempo de dependência para todas as drogas, não. Sim. Existem também outros fatores genéticos influenciam muito. A dependência química, ela tem uma predisposição. Existe uma predisposição genética também. Uhum. Existe a questão cultural. Existe a questão emocional. Então, existem vários fatores que influenciam essa relação do usuário com a substância em si. Sim. Mas o padrão de dependência, existem drogas que realmente causam a dependência muito mais rápido. Tem droga que causa a dependência na primeira usada. Primeira usada seria o crack. O crack, é isso que eu... Causa uma dependência na primeira usada. Causa. A cocaína pode se levar um pouquinho mais de tempo, né? Sim. Aí quando a gente fala assim da maconha, sempre muito polêmica. Sempre muito polêmica. Quando a gente fala da maconha, ela causa dependência, sim, psicológica. A dependência química a gente observa muito em paciente em regime de internação, a ausência da maconha, principalmente no humor do paciente. Então, o poder viciante vai depender de muita coisa, mas uma coisa é fato. A droga, a longo prazo, seja qual for, ela vai modificar o funcionamento normal do seu organismo. Sim. E ele vai acostumar a viver com ela. Então ele vai sentir falta. Nesse ponto a gente pode diferenciar, Tereza, por exemplo, que a bebida alcoólica, não só por ser socialmente aceita, mas ela pode sim ser usada recreativamente. Já no caso das drogas isso não pode acontecer, justamente pelo poder de dependência ser maior. O poder de viciante ser maior? É bem difícil eu falar para você de uso de droga de forma recreativa. Sim, porque a gente comentou da maconha e muita gente Você sabe por que eu sou isso. bem polêmica em falar disso? Porque eu falo assim, que tudo que altera o funcionamento normal, eu não vou falar do seu organismo, mas seu comportamento, ele vai criar um padrão para você. Sim. Então, assim, eu posso não sentir falta de alcoólica agora, mas se eu chegar dentro de uma festa e eu experimentei o álcool e vi que eu fiquei mais desinibida, eu vou usar isso como um padrão para aquele momento. Então, toda vez que eu sair, eu vou falar assim, se eu beber, eu vou ficar melhor. Sim. Então, falar da relação da droga com você, ela sempre vai te alterar de alguma maneira. E a dependência, ela vem, às vezes, não só física, mas ela vem nessa dependência mental, nessa dependência psicológica da presença dela naquele momento. Você precisa dela para se manter ali, se manter feliz. Para te trazer certos que a gente fala alicerces. Emocionais, né? A terapia, ela vem para te mostrar nesse sentido. Você não precisa buscar isso. É uma habilidade de enfrentamento, uma mudança de comportamento. Né? Falando em comportamento, Tereza, existe um perfil, não sei se esse é o termo correto, mas existe um perfil psicológico de uma pessoa que ela é mais propensa à dependência ou qualquer pessoa pode acabar se tornando dependente de alguma substância? Quando a gente fala em substância que altera o organismo, é complicado a gente falar em qualquer pessoa pode se tornar dependente. Sim. Existem alguns fatores que favorecem, né? A genética é uma, a inabilidade emocional é outra. Quando a gente vai tratar um dependente químico, a gente foca muito nas inabilidades emocionais nele. Sim. Como eu coloquei no exemplo anterior, né? Da presença da bebida numa situação onde você acha que aquilo modifica você de alguma forma. Então a gente trata essas inabilidades, porque o dependente químico ele precisa reaprender ou aprender a lidar com os sentimentos dele.
a droga ela cabe muito nessas inabilidades dele. Nessa válvula de escape, nas inabilidades comportamentais, nas fugas emocionais. Porque quando a gente fala em droga, a gente fala em prazer. Uhum. E a inabilidade de você lidar com o desprazer, ela é de qualquer ser humano, assim, não é a inabilidade de lidar com o desprazer que é de qualquer ser humano, mas uns têm mais, outros têm menos. Sim. O fato é que o desprazer incomoda de alguma forma. E a gente não vive só de prazer, né? Uhum. Então, o usuário, o dependente químico, a gente não coloca ele no papel que ele usa para ter prazer, porque muitos já usam, não tem mais prazer. Ele usa para sair do desprazer. Então, a volta do uso do dependente químico, muitas vezes não é para ele buscar o prazer. Porque você fala, o que você vê prazer em beber? Não, ele não vê prazer em beber. Ele não consegue lidar com o desprazer de não beber. Uhum, é contrário. Então, num processo terapêutico, a gente coloca para o paciente ferramentas para ele lidar com esses desprazeres. Sim. Para ele conseguir se manter abstêmico. A gente comentou também, logo no começo do bate-papo aqui, Tereza, sobre a questão de mudança comportamental, sim, que são um dos efeitos da dependência do álcool e das drogas. Uhum. Mas além disso, a curto, médio e longo prazo, quais são os outros prejuízos que essa dependência causa naquele usuário? A gente escuta falar muito, óbvio que nós, leigos, escutamos muito a questão de leseira, da pessoa que é dependente química ou alcoólica, ela se tornar improdutiva. Traz os comprometimentos, né? Isso. Então, quais os prejuízos? A pessoa realmente, ela se torna, eu vou usar a palavra inútil, mas ela realmente se torna inútil para a sociedade, para o trabalho, com essa dependência? Não vamos falar em inutilidade, mas uma coisa assim é fato, né? Existe comprometimentos, sim. E muitas vezes comprometimentos irreversíveis. A nível de memória, a nível de atenção, a nível de regulação emocional, sim, que é a necessidade da medicação. Porque existem comprometimentos que são reversíveis, com implantação de novos comportamentos, novos hábitos, né? A mudança de padrão, sim. Substituindo ali. Substituindo. É um exercício que a gente fala de reaprender a viver. Mas existe alguns comprometimentos que realmente a gente vai precisar de uma intervenção mais específica. A medicação é uma. Sim. A medicação é uma. De repente, o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Aí ele faz um uso extremamente abusivo do álcool, ele já tem uma inabilidade emocional, ele já tem um histórico que favorece, ele pode desenvolver um quadro de depressão. Aí a gente já não está falando mais do álcool, sim, a gente está falando de um outro problema instalado mentalmente associado ao álcool. Aí ele vai precisar de uma medicação. Então, quando a gente fala em comprometimento, está alterando o seu funcionamento normal do seu organismo. Não tem como não trazer comprometimento. Eu bebo socialmente ao final de semana. Sou dependente do álcool. Só que segunda-feira, como é seu rendimento no serviço? Será que a sua concentração é a mesma? Será que a sua atenção é a mesma? Então, é um comprometimento. Sim. Não deixa de ser um comprometimento de um dia. Mas naquele momento é. Só que aí esse um dia hoje, aí de novo outro dia, até que isso vai se tornando algo já disfuncional para o seu funcionamento, né? A pessoa passa a não servir mais, diríamos assim, para o trabalho, para o convívio familiar. Ela vai ter comprometimento em algumas áreas da vida dela. Então vai ter algumas coisas que realmente, dependendo do nível do comprometimento, ela não vai mais dar conta de executar. Sim. Né? Então, quando fala assim, inútil, algumas coisas ela não vai mais, algumas situações ela não vai dar conta de executar. Por exemplo, um alcoólico a longo prazo e tal, que já está com seus 50 anos, que já bebeu, ele vai ter uns comprometimentos diferentes de uma pessoa que está com 25 anos e para. Então vai ter algumas coisas que ele não vai conseguir executar. Sim. Motoras até.
Porque existe o tremor, né? O Sim, álcool, ele altera a questão de motricidade. Então, vai ter algumas coisas motoras, sim, que ele altera. E que ela não vai conseguir executar. Sim. Existe alguma... A gente comentou do crack, que ele causa maior dependência, né? Ou melhor, a dependência é mais rápida, é isso? Sim. Mas dentre essas drogas, existe uma que causa maior prejuízo ou isso varia de acordo com o tempo de uso? Por exemplo, se eu usar o álcool por 15 anos e usar a cocaína por 5 anos, os dois têm a mesma capacidade de me trazer prejuízos ou a cocaína ainda é pior, independente do tempo? Todos trazem prejuízo. Sim, sim. Né? Só que para a gente falar de maior ou mais prejuízo, vai depender do tempo de uso, vai depender da droga que você está usando associada à sua situação emocional. Ah, entendi. Então não tem como mensurar isso. Sim, sim. Agora, uma coisa é fato. O prejuízo, por exemplo, de um alcoólico e de um dependente químico, ele pode ter uma diferença sim. O alcoólico, ele consegue ser funcional durante um bom tempo. O dependente químico, não. Sim. O alcoólico, ele pode beber durante 30 anos. E aí começa... O prejuízo, se você for ver, já tá lá atrás. Sim, mas sim. aí começa a ficar... Agora, o dependente de crack, por exemplo, você vê com um mês, com menos de um mês, você já vê um prejuízo avassalador. Sim. Até aproveitando, a gente comentou um pouquinho no começo sobre a questão da maconha, dessa questão do uso recreativo. E muitos que falam sobre a questão da maconha, os especialistas citam também que a questão de perda de neurônios. Sim. Que a pessoa... a gente está usando o exemplo da maconha, mas as outras drogas no geral, elas causam essa queima de neurônios mesmo. Isso tem como reverter? Tem como dar resetar o cérebro para esses neurônios voltarem, a pessoa voltar? Tem como ser feito isso? O cérebro tem a capacidade da neuroplasticidade, né? Sim. Mas existem coisas que realmente, como eu coloquei lá atrás do comprometimento, tem comprometimento que são Não irreversíveis. Tem comprometimento que são irreversíveis. Então voltar o neurônio. Existem algumas situações que realmente ele vai ficar comprometido, ele não vai conseguir executar algumas funções que ele executava antes, né? A memória é uma. A memória é uma. Hoje a gente recebe paciente que se você for fazer uma avaliação neuropsicológica, ele apresenta uma capacidade de memória de uma pessoa ele está com 25 anos, ele apresenta com uma pessoa com 70, que faz parte do envelhecimento. O esquecimento. Ele com 25 anos, ele já está apresentando. E está cada vez pior isso. Está cada vez pior. Só para a gente puxar agora para o ponto do tratamento, Tereza. Sim. O tratamento para o dependente alcoólico ou químico, ele é igual ou mesmo no sentido de internação, de medicamento ou não? Varia muito a questão de medicamento. Até porque o álcool é uma droga depressora no cérebro, a cocaína é uma droga estimulante, a maconha é uma droga perturbadora. Então, assim, o psiquiatra ele vai avaliar todas essas questões de instabilidade causada pelo princípio ativo da droga. Sim. Tá? Agora, o tratamento terapêutico, ele é o mesmo. Ele é o mesmo para qualquer vício. Porque o que envolve? Envolve as questões individuais de inabilidade do paciente. Sim. Mas a gente precisa colocar a questão do tratamento emocional e comportamental. Então, são mudanças de comportamento, são habilidades de enfrentamento, que cada um vai trazer sua particularidade. Sim. Mas a gente usa dentro dessa mesma vertente. E até falando sobre o tratamento, a gente escuta às vezes, para quem tem algum familiar que é dependente químico ou dependente alcoólico, é comum a gente ouvir que acabou acontecendo uma recaída. A pessoa acabou voltando para o uso das drogas, não conseguiu se controlar. Durante esse processo do tratamento, é comum que essas recaídas aconteçam? Ou elas podem significar que tem alguma coisa que ainda precisa ser melhorada no tratamento para que não haja mais essas recaídas? A dependência química, ela é um transtorno mental crônico.
Então, o paciente, ele precisa ter a consciência de que ele vai precisar adquirir habilidades de enfrentamento para ele não voltar a usar. Sim. E essas habilidades são comportamentais e emocionais. Então, se ele recai, é porque está vendo alguma coisa comportamental ou emocional que o adoeceu e que coube droga aí. Então, é alguma coisa que ele não está adquirindo habilidade para lidar. Eu não vou falar que a recaída, ela é normal ou comum, mas ela faz parte do processo. Sim. Não é para fazer, mas ela faz parte do processo ao ponto do que a gente fala que o ser humano ele é subjetivo. Então, você não acorda todos os dias da mesma maneira emocionalmente. Impossível. Você não enfrenta as mesmas situações iguais. A que você enfrentou ontem, ela pode se repetir daqui um mês, você vai enfrentar de uma forma diferente. Então, nós somos seres subjetivos. Então, qualquer dependente químico, ele está sujeito a uma recaída. Quando ele não consegue usar essas habilidades emocionais e comportamentais para mantê-lo sóbrio. Dentro do tratamento, ele vai aprender todas as situações de risco, tanto emocional como comportamental. Sim. Aí ele vai adquirir técnicas para enfrentá-las. Existe umas que a gente coloca no evite. Você não pode colocar para um alcoólico assim, você vai enfrentar a situação onde está todo mundo bebendo e você não pode. Evita. Evita isso. Então a recaída, ela faz parte do processo. Sim. Né? Quando a gente trata a dependência química dentro desse contexto de ser um transtorno mental de problema crônico. Sim, sim. Né? Exato. Só pra gente ir se encaminhando já pro finalzinho da entrevista, Tereza, puxando novamente a questão do alcoólico, né, do dependente alcoólico que a gente falou logo há pouco, o fato dela ser uma droga, vou chamar de droga, né, porque causa dependência. O álcool? O álcool. É das piores que tem. Exato. O fato dela ser uma droga e ser legalizada e socialmente aceita, isso faz com que as pessoas menosprezem o fator destrutivo que ela pode causar? Totalmente. E o que menospreza mais ainda não é nem o fato só dela ser legalmente, é que o alcoólico ele consegue ser funcional durante um bom tempo. É o que você falou mesmo. Então isso faz com que ele fale assim, eu bebo e fico bem, mas eu consigo trabalhar. Né? O que acaba ele menosprezando tudo isso é o que a gente falou lá atrás. Os prejuízos eles são mais lentos. Eles são mais sutis. Você vê que muitos param de beber porque o médico chega e fala assim, ou você para de beber ou o senhor vai morrer. Mas se você for ver a história desse homem, ele trabalhou a vida inteira. Sim. Então é complicado você falar pra ele, o álcool trouxe um monte de prejuízo pra você. Como é que vai voltar 30 anos atrás pra ver, minha saúde. Pra relembrar. Tem algum erro, alguma dificuldade maior que as famílias enfrentam e precisam evitar na hora de ajudar um dependente químico alcoólico? É não ver o problema da dependência química pelo lado emocional. A família ela precisa ver o problema da dependência química pelo âmbito racional da situação. Ela é uma doença em que ela traz uma série de características no usuário, principalmente a questão da manipulação, da mentira, do vitimismo. Então, se ela entra no âmbito emocional da situação, ela não consegue ajudar. Ela não consegue ajudar. E não tem como haver uma mudança, não tem como haver um tratamento para o dependente químico se ele não passar por um processo de dor. Quando a gente fala dor, é a dor da retirada, não estou falando sofrimento. Sim, sim. Tá? Mas a dor da retirada, a droga, quando retirada, ela vai causar uma dor. Eu sempre uso com meus pacientes assim, a partir do momento que vocês internaram, vocês optaram por romper o relacionamento com a coisa que vocês mais amam na vida nesse momento. E é a coisa que mais ama sim, porque deixa filho,
porque deixa a família, porque rouba, então é a coisa que mais ama sim. Então ele vai romper um relacionamento com uma coisa que estava com ele quando ele estava feliz, com ele quando ele estava triste, com ele quando ele estava com raiva. Acabou esse relacionamento. E todo relacionamento, quando acaba, ele traz saudade, ele traz falta. Você consegue só ver o lado bom do relacionamento para justificar que você volte para ele. Sim. Você não quer ver os prejuízos, né? Então a família, ela precisa entrar nesse âmbito de olhar de forma racional, não de forma emocional. Quando eu falo isso, eu não falo tire o amor, porque agir de forma racional é amor. Também, né? É amor. Tereza, obrigada pela presença aqui Eu que mais uma agradeço, vez, por mais esses uma esclarecimentos. Tá sempre com a gente aqui. Brigadão, viu? Eu que agradeço. E se precisar, pode me chamar de novo. Combinado. Tá bom? E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!